Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar de um novo debate comigo sobre algo que mostra-se curioso, mas ao mesmo tempo, isso é o pior, vergonhoso também. Curioso porque, de fato, nós temos o elenco mais caro da América do Sul e isso, por via de consequência lógica, deveria nos fazer figurarmos nas posições mais altas da tabela, inclusive, no meu entendimento, com a obrigatoriedade da liderança. Inclusive até, eu diria, atingindo a hegemonia de 2019 para cá, o que realmente não aconteceu. Eu tenho falado sobre isso, um desperdício de oportunidade enorme para que nós pudéssemos aparecer na história do futebol brasileiro com um período realmente muito vitorioso e superior a todas as outras equipes. Grande desperdício. Então, o Flamengo gasta muito no seu elenco, o Flamengo tem uma constelação de nomes que, de fato, seriam titulares em qualquer equipe do Brasil. Quando você faz uma comparação de atleta por atleta, se o Flamengo contra determinada equipe perde em uma ou duas posições, é muito e muito raro. Todos, mas exatamente todos os atletas do Flamengo têm vagas em outras equipes do futebol brasileiro. Portanto, é curioso realmente que nós estejamos nessa situação e que, por exemplo, ontem temos perdido novamente para o Atlético Mineiro. Novamente dentro da competição com relação a outras derrotas que nós já tivemos contra outros adversários. E vergonhoso, meus amigos, porque, de fato, o Flamengo simplesmente subtrai, ameniza a crise de outros adversários. E eu concordo com esse título aí. Está em crise? Chama o Flamengo. O Atlético Mineiro tinha uma vitória nos últimos 6 jogos. Todos, mas exatamente todos os clubes que estão em crise e que atravessam por isso uma má fase, com protestos dos seus torcedores, com comentários negativos acerca da performance dessas equipes por parte de jornalistas, por parte dos torcedores adversários. Ontem, por exemplo, muitos torcedores do Atlético não acreditavam naquela vitória, achavam que iam perder o jogo em função da crise. Mesmo com o Flamengo em crise também, eles não acreditavam de forma alguma que o Flamengo fosse perder o jogo de uma maneira, eu diria assim, tão inferior ao Atlético como foi o que aconteceu com o Atlético Mineiro dominando o Flamengo do primeiro minuto até o final do jogo. Tem muitas pessoas, meus amigos, que não conseguem realmente discernirem a tua indignação e a forma da expressão da mesma. Tem muitas pessoas que se aproveitam disso, inclusive, para que possam tornar jocosas ou até mesmo temerárias determinadas argumentações que eu realizo em função da minha indignação. Mas a maior expressão dessa vergonha é exatamente o resultado e a irritabilidade que isso tudo causa no torcedor rubro-negro. E aí cada um tem a sua forma de expressão, mas a indignação, ela é lugar de um rubro-negro de verdade, que está assistindo a tudo isso acontecer. Eu me recordo, como eu já falei por várias vezes para vocês, de 2020, no início da pandemia, quando todos, mas exatamente todos os jornalistas, analistas de futebol, concluíram que o Flamengo seria hegemônico naquele ano, porque o clube realmente tinha muito dinheiro em caixa, gerado em função da campanha que fez no ano de 2019, e os outros clubes, por conseguinte, padeceriam com a subtração das suas receitas, que era algo muito previsível com relação ao que ia acontecer diante da pandemia. E eu falei que estávamos sendo realmente muito arrogantes
né, na medida em que desconsiderávamos que o outro lado tem um time, que do outro lado tem uma torcida, e o que aconteceu é que nós fomos eliminados de duas competições importantes do ano de 2020. Até hoje eu não sei como é que nós conseguimos ganhar aquele Campeonato Brasileiro, porque Deus nos ajudou com aquele pé do Edenilson ali a 30 centímetros da linha. Perdemos tudo no ano de 2021 e estamos caminhando para isso. Caso realmente você aí, companheiro rubro-negro, não tome ciência disso e esqueça o ano de 2019. Tem 3 anos daquela glória, você tem que esquecer isso e tem que, a sua maneira, cada um tem a sua maneira e é preciso respeitar a maneira de cada um de indignação. Tem muita gente que não faz isso, principalmente objetivando o lacre, né? Vestindo a camisa do lacrador, mas independente, você tem que esquecer esse ano de 2019 e se dar conta do que está acontecendo. Então eu concordo com essa reportagem aqui. Está em crise, chama o Flamengo, porque é vergonhoso o Flamengo pagar tão caro para esses jogadores e você vê-los desorganizados dentro do campo. Claro que isso aí é culpa do Marcos Braz e do Landim, em função de uma má escolha para treinador. Hoje mesmo o Dorival, ou melhor, ontem, Dorival deu uma entrevista após o jogo dizendo que realmente é muito difícil você com poucos treinos introjetar novos conceitos. É preciso muitas repetições, é preciso um tempo, realmente 5 treinos, e que treinos também sem nenhuma intensidade, porque o calendário é muito denso, existe um espaço muito diminuto entre os jogos de diferentes competições, agora 3 competições. Então ele deu essa declaração por culpa do Marcos Braz, que nos fez perder 6 meses de vida aí com o treinador que desde o início já se provava errático em função do seu histórico. Então, tá aí, é vergonhoso o que nós estamos vivendo. Então tá aqui, ó, tarde do domingo, o Flamengo foi derrotado pelo Atlético por 2-0 em jogo válido pela 13ª rodada, 13ª rodada, e nós estamos a 1 ponto daqueles que estão sendo rebaixados. É vergonhoso, ignominioso, é verdade, não tem outro termo, aliás até tem, mas eu aqui vou usar de um termo eufemístico para poder lhes dizer qual é a sensação que eu tenho com relação ao que aconteceu ontem, ali sentado, incrédulo, vendo aquilo ali, Flamengo parecendo um time de 4ª divisão, pequeno dentro de campo, com jogadores que não se esforçam também, porque isso aí também é um problema do dirigente. Você aí, companheiro, acha que tem que criticar os jogadores? Obviamente tem. Revoltou? Claro que revoltou. A facilidade do cruzamento do Arana, a cabeçada do Keno, revolta realmente você vê ali 2 jogadores, o Vitinho e o Ayrton Lucas, que não acompanharam o Nath Fernandes. No segundo gol, revolta, claro que revolta. A facilidade do cruzamento do Mariano, claro que revolta você vendo o Ademir adentrando a área com o Arão ali, trotando dentro de campo. Aquela chegada do Arão foi vergonhosa. Eu já elogiei, gosto do futebol do Arão, mas do jeito que ele está jogando não tem condição. Parece que não tem sangue, não tem garra de chegar lá na área para poder tomar a bola do adversário. Entra o Ademir ali com a maior facilidade. Enfim, então isso aí também é culpa dos dirigentes. Tem gente que diz assim, mas o Marcos Braz não chuta a bola, o Marcos Braz não estava ali para acompanhar o Ademir, não estava ali para acompanhar o Nacho, mas é ele que, obviamente, precisa cobrar ali para que isso aconteça. Ou ele não é o vice de futebol? É ele que tem que cobrar profissionalismo, é ele que tem que entender o que está acontecendo, ele que entendeu o que está errado. E ainda tem gente, como eu falei ontem, que gosta de tirar foto com ele dentro do estádio. Enfim, então daqui, 6 jogos disputados. O Atlético venceu somente o Avaí por 2-1 pela 8ª rodada. No mais, contando desde o embate contra o Tolima, pela última rodada da fase de grupos, a equipe mineira não venceu nenhum dos 4 jogos seguintes. Olha isso, uma vergonha. Está aqui os resultados, perdeu para o Tolima, ganhou de 2-1 do Avaí, empatou lá. O Avaí não é uma equipe expressiva, é gloriosa, mas não é expressiva. Está lá, empatou com o Palmeiras, perdeu para o Fluminense, empatou com o Santos, empatou com o Ceará. Nós também empatamos, né? Mas o time em crise, a torcida querendo ali a cabeça do Turco.
A torcida incrédula foram lá cobrar um dia antes da partida, foram lá cobrar, falaram com o técnico, inclusive o técnico disse o seguinte: nós vamos ganhar com a maior certeza do mundo. Sabe por quê? Porque eu enfrentar o Flamengo. O Flamengo é o time que tira o adversário da crise. Ou não é verdade isso? Fortaleza em crise. Lá na rabeira do campeonato, o Flamengo consegue perder aqui. O Atlético Mineiro em crise, o Flamengo consegue perder também. Querendo demitir o Barbieri lá na corda bamba, lá em Bragança Paulista. O que acontece, meu amigo, com o Flamengo lá em Bragança Paulista? Perde também. Então, companheiro, sinceramente, até quando isso vai acontecer dentro desse campeonato que tu está esperando aí para se rebelar também? Está esperando chegar ali no final de outubro? Você sabe que o calendário é até outubro desse ano. Está esperando chegar ali em outubro para disputar as últimas posições, para chegar na última rodada tem que ter uma combinação de resultado ali para não cair, ou então uma combinação de resultados para se classificar para a Sul-Americana, ou então até para a Libertadores. Nós vamos voltar a comemorar a classificação para a Sul-Americana, para a Libertadores, com o time desse caro pra caramba. E ainda tem gente que me critica, ainda tem gente que, ao invés de me apoiar na cobrança a esses dirigentes, esse departamento de futebol, meus amigos, ridicularizado pela própria deflagração das suas ações, das suas desorganizações. Marcos Braz ontem sendo objeto de piada no Twitter. Em 2018 vai lá e critica que o Flamengo foi jogar contra um time mineiro, né, que voltou para depois de 2 dias de novo voltar outra vez. Faz a mesma coisa agora, ele é o vice-presidente, quer dizer, uma vergonha. Isso aí, dentre outras tantas coisas, empresário influindo ali dentro do Flamengo. Quem sabe até, companheiro, quem sabe até se esse retorno dos jogadores para o Rio de Janeiro, tendo que voltar depois da manhã, não implicou também numa aceitação do pleito dos empresários, desses jogadores que queriam que eles voltassem para casa para ter com as suas famílias, não é? Ou seja, para dormirem em casa. Esse tipo de coisa, companheiro rubro-negro, que se você não bradar contra, se você não se juntar a mim e protestar contra isso, se você continuar a tirar foto, né, de rosto colado com o Marcos Braz, com o Landim nos estádios, se você não disser a eles sobre a sua indignação, companheiro, a situação vai ficar complicada ainda mais, porque ela é ridícula, ela é simplesmente ridícula. Hoje à noite, segunda-feira, 10h30, tem a nossa live Raiz, e eu espero que você, de fato, esteja lá, para que nós possamos debater ainda mais sobre essa situação gravíssima e vexatória a qual o Flamengo atravessa. Perdoem aqui a voz, minha garganta realmente está muito ruim, mas eu vou estar lá, 10h30, né, com vocês, fazendo essa live. Queria agradecer a todos, se inscrevam aí no canal e deixem o seu like. Saudações rubro-negras, meus amigos.